Eu queria continuar nesse tema hoje, né, falando sobre esse ponto de vista aqui, combatendo a amargura. Esse foi o título que eu escolhi aqui para a gente conversar hoje. E amargura, né, eu acho que é algo que cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, a gente já se sentiu amargurado, a gente já se sentiu ressentido, né, por alguma coisa. E aí, pensando na palavra de ressentimento, é aquela ressentir alguma coisa, ressentir algo de ruim, ressentir algo que a gente passou por algum momento de injustiça, por alguma coisa que você foi ofendido, algo desse tipo. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje sobre esse tema. E eu queria que a gente olhasse para Jesus nesse momento. A gente falou de alguns exemplos, né, nos outros cultos, sobre pessoas que foram exemplo para nós, sobre situações, sobre determinados pontos de vista de perdão, e eu queria que a gente olhasse para Jesus agora, e olhando para ele, como ele passou por diversas acusações durante o ministério dele, várias ofensas, traições, e entender como ele lidou com tudo isso. Então, antes disso, eu queria fazer mais uma vez uma oração, pedir para que Deus nos abençoe e nos direcione nessa manhã. Senhor, mais uma vez eu quero entrar na Tua presença e pedir que o Senhor venha com a Tua luz sobre nós, Pai, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, e nos mostrando, Pai, aquilo que de alguma maneira não está alinhada com aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas, Pai. Lembrando que o Senhor nos disse que a Tua palavra ela é perfeita e agradável. Então nós cremos, Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nós cremos, Pai, que o Senhor quer mudar algo nas nossas vidas que não está certo, Pai. O Senhor quer ser o Senhor das nossas vidas. Então eu te peço, Pai, que o Senhor fale a cada um, cada coração aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria olhar junto com vocês aqui algumas situações, né, que Jesus passou ao longo desse tempo de ministério, de vinda, né? Jesus como sendo o Deus encarnado que veio ao mundo para nos salvar. Então ele passou por algumas coisas, né, algumas situações não tão agradáveis assim, né? Primeira situação, Jesus tinha sua autoridade constantemente questionada. A gente tem alguns versículos aqui, chaves sobre isso, mas eu queria passar de forma aqui, uma forma mais resumida, tá? Então, quem é esse que blasfema, né? Jesus foi questionado por alguns fariseus ali, alguns religiosos, né, que acusaram ele. Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus, uma vez quando estava lá no templo, ele foi questionado isso, né? Então, Jesus sempre estava ali ensinando, mostrando a verdade, e sempre tinha aquela turma que tentava sabotar ele. Jesus não tinha sossego ali. Sempre tinha alguém querendo sabotar Jesus. Número 2, Jesus vivia o constante estresse de diálogos traiçoeiros. Em todo lugar, alguém fazia uma pergunta para tentar pegar Jesus no pulo. Fazia com que ele caísse em alguma controvérsia. Eles queriam pegar Jesus ali para ver se ele se enganava em algum ensinamento, em algo que contradizia a própria Bíblia, né? Então, os discípulos de João jejuam e os seus comem e bebem. Como pode isso, né? Então, questionaram certa vez Jesus disso. É certo pagar imposto a César ou não? Por exemplo, numa outra vez, né? Então, esse acho que a maioria aqui conhece, né? Os religiosos ali questionando Jesus se era certo pagar imposto, né? Lembrando que os judeus naquela época eram dominados por Roma, né? Então, foi uma pergunta que foi feita ali, e Jesus sabiamente não comprou essa briga, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
3, Jesus estava cercado de pessoas com segundas intenções ingratas. Jesus era convidado para comer com os fariseus ali, que eram os religiosos, várias vezes, e Jesus ia até a casa dessas pessoas de coração aberto. Ele frequentava, ia ali para passar algum ensinamento, para passar o tempo ali com eles, mas eles sempre tentavam uma armadilha contra ele. Eles sempre tentavam pegar Jesus ali em algum outro ponto, em algum ponto fraco, para que ele caísse em alguma coisa. Certa vez, Jesus estava na casa de um fariseu, e chega uma mulher, né, que a Bíblia fala, uma pecadora, né, todos nós somos, mas no sentido ali do contraste, né, entre os fariseus e tal. E essa mulher, é aquele versículo, aquela história bem conhecida, né, de que ela chega e se derrama aos pés de Jesus e chora e limpa com os cabelos o choro ali, passa um perfume nos pés de Jesus. E ali o fariseu que tinha chamado ele para a casa dele, fala consigo mesmo, né? Se ele fosse realmente um profeta, alguém verdadeiramente de Deus, ele saberia que tipo de pessoa está tocando nele, que ela é uma pecadora. Certa vez, Jesus também cura 10 leprosos, mas só um volta para agradecer ele. Né? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então, pessoas ingratas também andavam junto dele. Jesus muitas vezes foi ridicularizado e zombado. Isso do início do seu ministério até o final, na cruz. Lucas 23 fala um pouco disso, né? Salvou os outros. Aliás, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então as pessoas zombavam dele ali, ridicularizavam Jesus. 5, Jesus teve que lidar com a falta de visão e maturidade dos próprios discípulos. No momento que Jesus mais precisou, né? Quando Jesus estava lá no monte, lá no Getsemane, ali, prestes a ser crucificado, a Bíblia fala que Jesus suava sangue, e Jesus pede uma coisa para os discípulos dele: fiquem aqui e orem por mim. Os discípulos fizeram o quê? Dormiram. No momento em que Jesus mais precisou, os discípulos fizeram isso, abandonaram ele. Jesus é traído e abandonado pelos seus discípulos. Os discípulos que andaram com Jesus no ministério dele, ali junto com ele, a quem Jesus ensinou com toda a paciência, eles não foram capazes de se manterem fiéis a ele. Judas, que era o encarregado da tesouraria ali, dos recolhimentos, de finanças, né, para distribuição aos mais pobres, traiu Jesus. Pedro, que era um dos líderes dos discípulos, traiu Jesus 3 vezes. E os demais, quando Jesus foi crucificado, sumiram, abandonaram ele. Jesus é rejeitado e condenado pela multidão que ficava maravilhada com as suas palavras e ações. A mesma multidão em que Jesus ensinou, que ficou maravilhada com os ensinamentos, com os milagres que foram feitos, rejeitaram Jesus no momento final ali em que Pilatos pergunta, né, para todo mundo ali: o que vocês querem que eu faça com esse judeu? Eu não vi nenhum mal contra ele. O que vocês querem que eu faça? E a multidão fala: crucifica-o. Crucifica-o. Então, com base nisso, gente, isso aqui são algumas ilustrações, né,
E depois eu até posso passar todos esses trechos aqui, se vocês quiserem. Mas isso é para ilustrar quantas coisas Jesus passou, quantos momentos desagradáveis, quantas dificuldades que ele teve. E o quanto Jesus poderia ter um coração amargurado, ter um coração ali de talvez revolta, de vingança por tudo que foi feito contra ele. Isso até seria justo, de certa forma, pensando de maneira humana, porque Jesus era humano, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, pensa ali Jesus como sendo nós, humanos, tudo que ele sentiu, tudo que ele passou por aquilo. Como é que estava o coração dele ali, né, com tudo isso? E aí, eu entro aqui no nosso texto base, para hoje, para a gente pensar e para a gente refletir. Qual foi a atitude e qual foi o conselho de Jesus, mesmo passando por tudo isso, né, mesmo sabendo que ele iria passar todas essas dificuldades e tudo isso que ele passou aqui. Então, Lucas 6, 27, 28 e 36, diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vocês pegaram aqui? É algo que parece meio impossível, né? Como é que pode alguém passando por tudo que ele passou aqui, dar um conselho desse tipo? O antídoto contra a amargura está nesses versículos aqui que Jesus nos deixou, né? Então vamos ver algumas coisas aqui. Então, eu queria destacar aqui essa parte prática aqui, né? Amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Essa atitude prática aqui. Jesus nos convida numa atitude de vida, ter uma atitude diferente, uma atitude de amor. E amor, na Bíblia, é uma atitude. Jesus não está pedindo aqui para a gente ter afeição, ter um carinho por aqueles que nos maltratam, carinho pelos nossos inimigos, ter um afeto por aquele que nos fizeram mal. Mas ele está falando para você decidir, ter um ato de bondade com aqueles que fizeram mal, que fazem o mal com você. Romanos 12, 14 diz: retribuam o mal com o bem e não o mal com o mal. Retribuir o mal com o bem. Realmente, quando a Bíblia ela fala para nós, né, que Deus escondeu as coisas dos sábios, né, e revelou aos mais humildes, realmente tem algo diferente, né, na Bíblia. É o mundo invertido. A gente brinca, né? Tem coisas que a Bíblia contradiz tudo que a sociedade, ou tudo que o nosso ser, ou aquilo que a gente tem dentro de nós, nos convidaria a fazer, a retribuir o mal, a ter vingança contra alguém, né? Retribuir o mal com o bem. E um conselho de um homem que soube e viveu isso na prática. Não é alguém que está ali dando conselhos bonitos e elaborados, né? Não, ele viveu isso de verdade. A gente viu aqui, a gente acabou de passar vários pontos ali de que Jesus sofreu e a forma como ele sofreu tudo aquilo. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é: vá ao encontro de pessoas que te fizeram mal. Se você tiver a oportunidade, você não precisa ficar na linha de frente sempre com as pessoas que te maltratam. Você não precisa ser exposto e ser sempre machucado por pessoas que te fazem mal.
Mas quando você tiver a oportunidade, tenha a oportunidade e faça o bem. Eu estava conversando semana passada com alguém aqui da igreja e que está passando por uma situação aí familiar bem complicada. E ela me falou, olha, no Dia dos Pais, eu mandei uma mensagem para tal pessoa e agradeci ela. E falei, tenha um bom Dia dos Pais, que Deus te abençoe, que seja um dia bom para você. E por tudo que essa pessoa passou, ela não precisava ter feito aquilo. Mas ela foi ao encontro, ela saiu da direção e foi ao encontro dela para falar isso. Então, esse é um exemplo, gente, de coisas que a gente pode fazer que vão deixar a nossa marca ali, a marca de Cristo no coração das pessoas. Você ir fora da linha normal e ir contra isso e deixar a marca de Cristo. O amor ali, fazer o bem, retribuir o mal com o bem. Outro ponto aqui que ele fala, abençoa os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Aqui mais na esfera privada ali, você e Deus, né? Com a porta fechada do seu quarto, onde você pode orar pelos inimigos. Troque a lista de pessoas que você tem, algo contra e que você fala, não, que você fica ressentindo e que fica falando, nossa, essa pessoa aqui, se eu tiver a chance, eu vou me vingar dela, eu vou fazer algo para retribuir o mal. Troca essa lista por uma lista de oração, por uma lista de nomes em que você precisa orar por pessoas que te ofenderam. Muitas vezes quando a gente ora, Deus muda o nosso sentimento, né? Acho que alguns aqui que têm, acho que já passaram sobre isso, né? Você está ali, você começa a oração ali, talvez mais nervoso, né? Chateado com alguém, e a própria oração ela vai te mudando. A presença de Deus ela te muda, né? Ou até o fato de você estar diante de Deus faz com que você escolha as palavras certas ali e você pense de uma forma diferente sobre o outro. Então deixa que a oração te molde e te mude. Então ore por aquele que te ofendeu, ore por quem te feriu, ore por quem te decepcionou, ore por quem te lesou. E ali no finalzinho desse versículo, né, fala, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Né, tendo o Pai ali como referência, né, de misericórdia. Então, misericórdia em oposição a sermos vingativos. E vingança, gente, tem um conceito associado ali por trás que talvez pareça bom, que é fazer justiça. Eu tenho que me vingar, mas o conceito ali por trás é fazer justiça. Então, quem fica agarrado a essa ideia de fazer justiça, não consegue exercer misericórdia. Porque misericórdia é o ato da gente abrir mão de fazer justiça. Então, pessoas que estão amarguradas buscam o desejo de fazer justiça. O que ele fez comigo merece justiça. O que ele fez não é justo, ele tem que pagar por aquilo. Mas a Bíblia fala para nós termos misericórdia, para a gente abrir mão de justiça, assim como Deus, o Pai, abriu mão da justiça dele e foi misericordioso conosco, entregando o seu Filho na cruz. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, não faz sentido, não pega bem alguém que foi perdoado por Jesus não perdoar alguém. Não faz sentido alguém que foi agraciado
por Jesus Cristo e que era merecedor de morte, não perdoar alguém, seja lá qual foi aquilo que foi ofendido. E aí eu queria, pensando nesse pai, né, que é o pai como referência, né, sejam misericordiosos assim como o pai, eu queria fazer uma relação aqui rápida com uma história bem conhecida, né, talvez uma das parábolas mais conhecidas na Bíblia e que faz uma referência a esse pai misericordioso e amoroso. Então a gente tem a história, né, do filho do pródigo, do filho perdido. E na verdade é uma história que conta 3 histórias, né? Ela conta a história do irmão mais novo, ela conta a história do pai e conta a história do irmão mais velho. E a história do irmão mais novo, ela é contada em detalhes, né? A Bíblia fala sobre como foi que ele largou o pai, que ele se separou, que ele desperdiciou todos os bens dele, que ele se arrependeu e ele retornou, né? Como a gente vê aqui. E a história do irmão mais velho, a gente não entende muito bem. A Bíblia não fala muito dela, mas ela fala no final, que o filho mais velho, vendo o que o pai fez com o filho mais novo, ele se amargurou e ele se encheu de ira ali. E a história do pai, que foi aquele que foi vamos dizer assim, foi o ofendido, o injustiçado pelo filho, e falou: eu não quero ter mais relacionamento nenhum com você, eu só quero os meus bens. E toda a misericórdia que o pai demonstrou ali. Então eu queria passar um pouquinho sobre esses pontos de vista aqui, só para a gente aprofundar um pouco mais, né? Então a história do filho mais novo, eu não vou ler esse trecho, tá, gente? Acho que muita gente já conhece essa história e a gente vai passar aqui um pouquinho sobre ela. Então a história do filho mais novo, ela começa com uma ofensa, com uma injustiça. A gente pode imaginar aqui o filho mais novo chegando para o pai dele, né? Que era, vamos dizer assim, um fazendeiro ali, talvez muito rico, né? Dizendo: eu não tenho mais interesse em viver com o Senhor, eu não quero viver mais debaixo do mesmo teto. Para mim, tanto faz o Senhor estar vivo ou morto, eu só quero a minha parte na herança. Então o filho, ele ofende o pai ali no início, ele se separa do pai, ele recebe a parte dele da herança, desperdiça todos os bens dele, o dinheiro, e desperdiça também o tempo que ele teria com o pai. O tempo que ele teria junto ao pai dele. Porque, na verdade, ele estava interessado só nos bens, em tudo aquilo que o pai tinha e não no relacionamento que ele tinha com o pai. E depois a Bíblia conta, né, que ele sofreu, que ele teve fome, né, ele gastou tudo que ele tinha, ele teve fome, e ele desejava ali comer a comida dos porcos até, de tal fome que ele tinha. E ele se arrepende. Ele se arrepende, ele chega no pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E o pai o acolhe de braços abertos e ele retorna ao pai. A história do ponto de vista do pai começa na ofensa, lá em cima. Ele é o ofendido, e se tem alguém que tem direito nessa história aqui de ser amargurado, de sentir ofendido e querer justiça, é o pai. Porque o filho foi completamente injusto contra o pai aqui. O filho chega e fala: pai, não quero mais viver contigo, não me importa mais essa vida toda que o Senhor me deu aqui, eu não quero mais isso. E anos se passam, né, o pai atende ali o desejo desse filho, dá a herança para ele, e a gente pode imaginar um gap ali de alguns anos em que esse filho desperdiça o dinheiro dele. E agora eu queria que você focasse em como foi esse tempo, né,
em que o pai teve ali até a chegada, até o perdão final, né? Como foi que no coração esse pai se imaginou, ele tratou aquela ofensa no coração dele? Será que aquele pai ficou amargurado e ficou se ressentindo daquilo? Eu penso que o pai, acho que ele fez algumas escolhas ali, algumas escolhas de coração, de perdoar o filho. E quando chegou o momento em que o filho voltou, o coração dele já estava preparado. Ele não estava furioso com o filho, né? Ele não estava, é hoje então que esse moleque aqui vai ver o que é bom para tosse, né? Não, ele já tinha aquilo tratado já no coração dele. Ele já estava decidido a perdoar o filho. Ele estava cheio de compaixão. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Então esse foi o gesto que fez, né, que termina a história ali, vamos dizer assim, né, em que todos nós nos enxergamos nesse ponto, né, de alguma forma, como nós somos alcançados por Jesus Cristo, todos nós nos enxergamos ali no irmão mais novo, né, chegando ali para ele e falando: pai, eu entendi a mensagem que o Senhor falou ao meu coração. Eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que eu desperdicei a minha vida com coisas que eu não deveria, eu entendi que eu estou longe de você e eu quero restaurar esse relacionamento. E o filho não fala nada, né? O filho, ele aparece, o pai corre, né? A Bíblia fala que o pai corre, estando ainda longe, né? Ele correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E a história do ponto de vista do filho mais velho, né? Ela não detalha o início ali, né? Da história, mas o final sim. O final a gente vê ali um filho completamente amargurado e ressentido, um sentimento de justiça, do porquê que você recebeu esse irmão, né? Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. As pessoas que são amarguradas, elas fazem uso de duas palavras chave aqui: nunca e sempre. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar. Eu fico imaginando assim a briga entre casais, namorados, né? Você nunca me trata desse jeito. Ou você sempre fala que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Você percebe que a raiz ali dentro é de amargura, de algo que foi causado, é algo que vem sendo feito ali, sentimento que você já carrega há um certo tempo, né? E você ali solta e explode de uma vez só, né? Esse filho mais velho aqui, ele representa, né, os religiosos ali da época, né? Jesus aqui, quando ele conta a parábola, ele está justamente comendo com pecadores à mesa, e os religiosos ali, os fariseus, eles estão olhando para Jesus e criticando ele. Então Jesus conta a parábola aqui, sabiamente e propositalmente, para mostrar para ele os dois grupos, né? Os mais novos, o irmão mais novo, que são os pecadores, né? E o irmão mais velho, que representa os religiosos. E essas pessoas aqui, trazendo para o nosso contexto aqui de hoje, as pessoas que são amarguradas e que vêm guardando sentimentos ao longo dos anos que precisam ser trabalhados, né, que precisam ser curados, na verdade.
O que determina o final da história é o processo. Então, o irmão mais novo ali, ele retorna ao pai. Muitos, como o irmão mais novo ali, se separam, fazem a escolha de viver uma vida longe de Deus, e muitos se arrependem, mas outros não têm esse mesmo fim. Alguns não voltam a Deus. O irmão mais velho decide ali viver a vida amargurada, pensando no irmão que já foi, sem o relacionamento com o pai dele, mas pensando nas coisas, nos bens, de que ele queria ter algo ali para celebrar com os amigos dele, ter aquilo que ele não teve. E o final é amargura, porque ele não trabalhou, ele não deixou ser trabalhado ao longo do processo em que o irmão dele estava fora. E o pai fez a escolha de perdoar. O pai, ao longo desses anos, não foi deixando que o coração dele fosse dominado pelo senso de justiça, dominado pelo mal. Ele teve a atitude de misericórdia ali. Ele teve esse senso de misericórdia no coração dele. E aqui, gente, o que a gente pode pensar em 3 conceitos aqui, né? O conceito de justiça, quer fazer aquilo que é justo, né, de pagar aquilo que a pessoa deve. O conceito também de misericórdia, né, que seria você, por exemplo, né, o filho mais novo ser aceito como empregado, que foi o que o filho mais novo pediu ali. Pai, me aceita como empregado seu. Eu quero trabalhar, eu errei, me perdoa. E tem o conceito de graça, que é o filho foi aceito como parte da família novamente. O pai aceitou o filho novamente na família. Ele não pagou por aquilo que ele deveria pagar. O pai não deu um chacoalhão ali no filho. O pai não só aceitou o filho ali no lar, mas como na família de novo. Ele restaurou o relacionamento ali com o filho. Que é o que Jesus faz com cada um de nós. Eu queria trazer aqui um texto de um livro do Andy Stanley, que se chama Inimigos do Coração. E olha que interessante o que ele fala aqui. Sob a sombra do meu sofrimento, perdoar parece uma decisão que recompensa o meu inimigo. Mas sob a sombra da cruz, perdoar é simplesmente um presente de um ofensor para um outro ofensor. O que você e eu somos? Somos ofensores que fomos perdoados pela graça de Deus. E o que a gente faz quando somos perdoados por um outro ofensor? Damos um presente para um outro ofensor que não merece. Mas quem está dando o presente? Um ofensor que não merecia e foi agraciado. Percebe como parece um ciclo, né? Alguém que não merecia, que dá um presente por uma outra pessoa que não merecia. Então, quando a gente entende de verdade o Evangelho nas nossas vidas, aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que o Pai, que nós vimos aqui nessa história, fez por cada um de nós, nós entendemos que tudo é graça, tudo é um presente que Deus nos dá. E que não vale a pena a gente gastar o nosso tempo precioso que Deus nos deu aqui em missão, aqui na Terra, com essas amarguras, com esses ressentimentos,
guardando rancor no nosso coração por algo que alguém fez e que talvez nem se lembre do que fez ou nem saiba que te feriu. Escolha perdoar, escolha agraciar alguém. Perceba o quanto Deus nos agraciou e faça essa escolha. E aqui para a gente refletir e praticar no que a gente discutiu hoje, né? Então faça o bem, retribua o mal com o bem sempre, escolha sempre fazer a escolha que sai fora da curva, que sai da linha normal. Ore, interceda pelos seus ofensores, por aqueles que te fizeram o mal. E decida perdoar. Inicie o processo de perdão na sua vida. Inicie primeiro no seu coração. No seu coração você tem que decidir perdoar. Então eu não sei pelo que você está passando, eu não sei aquilo que você tem passado, qual é o seu passado, na verdade, aquilo que você enfrentou ao longo dos anos, injustiças e coisas que você passou difíceis. Mas eu sei o que Jesus passou. E a gente viu tudo aquilo que ele passou aqui. Como sendo homem, 100% homem, ele sentiu tudo aquilo. Ele percebeu a maldade, ele sabia a maldade de cada um. E mesmo assim ele se manteve firme no propósito de nos perdoar, de nos aceitar, de nos receber ali como filhos adotivos dele. Então que a cada dia mais a gente possa entender isso nas nossas vidas, a gente possa internalizar esse amor de Deus por nós, o que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Queria convidar você a abaixar sua cabeça agora, vamos orar aqui, pedir para que Deus nos cure, que nós possamos fazer a nossa entrega a Ele aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, colocar as nossas ofensas, nosso senso de justiça, pessoas que nos fizeram mal e que nos machucaram, Pai, diante da Tua presença, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada vida, o que cada um passou, a história de cada um, Senhor. Familiar, de amigos, problemas de infância, talvez, Pai. O Senhor sabe, Deus, que cada um tem carregado durante muitos anos, Pai, muito tempo. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha de encontro com cada um de nós, Pai. Assim como Jesus passou por tudo aquilo que a gente viu aqui, passou por sofrimento, pessoas bateram em Cristo, cuspiram na sua cara, Jesus, e o Senhor foi traído. Eu creio que nós não passamos talvez 1% do que o Senhor passou. Todo o sofrimento, a morte na cruz de maneira humilhante, e o Senhor se manteve firme ali, Pai. E o Senhor na cruz falou: perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Senhor, o seu amor é aquilo que nos inspira, Pai. O seu amor é aquilo que nos leva, Pai, a agir, Senhor Deus, de maneira que agrade a Tua vontade, Senhor. Eu peço, Deus, por cada um de nós, Pai,
E eu me coloco aqui, Deus, não é porque eu estou aqui na frente que eu superei tudo isso, Pai. Nos abençoa, Senhor. Deus, coloque a sua mão sobre cada um de nós, Pai, sobre cada dificuldade que nós temos aqui nesse ponto de perdoar, de deixar a Tua cura agir nas nossas vidas, Pai. Coloca as Suas mãos sobre nós, Pai. Coloca a mão sobre essa entrega que nós precisamos deixar nas Suas mãos, Pai. Começa hoje, Deus, a Tua cura nas nossas vidas, Pai. Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor, da mesma maneira como o Senhor nos perdoou, Pai. Nos ajuda nessa missão. Espírito Santo de Deus, nós oramos, pedimos, Pai, que o Senhor a cada dia que nós possamos decidir perdoar, Senhor Deus. Possamos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos trataram mal, Senhor. Eu oro, Jesus, todas essas coisas no Seu nome, Pai. Trabalha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido este vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.